A demanda surgiu na resolução de um problema de um amigo, que através de uma camada de polígonos, ele precisava agrupar algumas informações. Por exemplo, essa base de dados são fazendas e cada fazenda tem subdivisões, que são chamados talhões. Então, por exemplo, nossa fazenda Nossa Senhora Aparecida, tá vendo? Tem vários registros iguais. Por quê? Tudo isso é uma fazenda só, Nossa Senhora Aparecida, mas com as subdivisões de talhões. Então eu não consigo enxergar ela aqui. E ele precisava unir tudo isso, todos esses talhões, em um polígono só, em cada fazenda. E fazer um pequeno resumo estatístico dela. Por exemplo, soma diária, que é muito comum. Então, existe um plugin que faz isso, no QGIS a gente encontrou, mas ele não funciona muito bem e é um pouco limitado, então a gente resolveu deixar ele para lá e resolver na raça mesmo. Isso vai um pouco mais além de simplesmente vir aqui e criar uma expressão para resumo estatístico, coisa que eu já tenho no canal também. Vou deixar o link disponível aqui nesse vídeo. Então, para quem sabe do que eu estou falando, a gente vai fazer isso com manipulação de banco de dados, utilizando a linguagem SQL. Eu não vou conectar a nenhum banco de dados externo, por exemplo, PostGIS. Eu consigo trabalhar dessa forma local, no QGIS. É só uma camada eu tenho aqui no meu Windows e abrir ela aqui eu consigo trabalhar como se fosse um link com um banco de dados externo. Mas não vou fazer essa parte nesse vídeo. Dá para fazer isso aqui. A query que a gente vai montar seria a mesma se você tivesse conectado num banco de dados fora do QGIS. Então, a partir da camada, com todas as minhas informações, eu venho aqui em banco de dados, gerenciador de banco de dados. Como eu disse, não tem nenhuma conexão com nenhum outro banco de dados, mas eu consigo acessar a camada que está aberta aqui no QGIS, polígonos. Consigo acessar ela e criar minhas queries aqui. Então aqui eu tenho um resumo da minha camada, tabela 2.882 linhas, tipo de geometria, projeção. Tenho a tabela aqui, 44 colunas. Tem o tipo, então já consigo ter uma noção. Tenho a tabela aqui para eu dar uma olhada e uma prévia do mapa, do mesmo mapa que estava ali no QGIS. E se eu clicar aqui nesse segundo ícone, eu tenho meu editor de query. Então eu posso escrever comandos em SQL aqui e pesquisar informações nessa tabela. Então, por exemplo, o mais básico do SQL é assim que funciona. Selecionar esse ícone, de vezes, é selecionar tudo. Tudo o quê? Todas as colunas. Todas essas colunas, as 44 colunas. Selecionar tudo de... Esse aqui vai o nome da tabela, que no meu caso é o nome do nosso layer, polígonos. Ou eu clico aqui em executar ou Ctrl R, que é o atalho. Então, ele retornou tudo, porque eu pedi tudo. Não é muito útil, mas o mais básico pode ser feito com uma query. A gente chama tudo isso que a gente vai escrever aqui de query. Query é consulta. Consulta em banco de dados. Ok, então só isso aqui a gente já percebeu que é vantagem, porque nem sempre a camada que a gente tem aberta ali, que a gente está trabalhando, a gente usa todas as colunas. Então isso aqui já serve como um filtro. Por exemplo, eu quero essa coluna, então aqui ao invés de colocar tudo, eu escrevo o nome da coluna. Nome faz, que é o nome da fazenda. Eu quero também que retorne para mim, sempre separado por vírgula, não espaço, só para organizar. Eu quero a coluna área. Só isso por enquanto. Já é um filtro. Então eu já tenho uma camada vetorial só com essas duas colunas. É muito mais rápido do que, por exemplo, eu não quero usar todas as colunas, do que eu vir aqui e apagar um por uma do que eu não preciso. Às vezes tem coluna duplicada, alguma coisa do tipo, e apagando uma por uma. Isso já serve como filtro aqui. Ok, eu só pedi duas colunas daquela tabela de 44. Agora, o que eu posso fazer? Por exemplo, eu quero somar a área de todos os talhões de cada fazenda. Então, por exemplo, só a Nossa Senhora Aparecida, eu quero que venha uma linha só e some tudo isso, que é da fazenda Nossa Senhora Aparecida, que é da fazenda Santo Antônio, e assim por diante. Então, como que eu posso fazer isso? Ao invés de chamar só o campo área, eu posso chamar a função soma, sum, em inglês. Colocar entre parênteses, que ele recebe só um parâmetro, que é a área. Ele vai somar a área. Vamos lá, um passo de cada vez. Se eu rodar,
vai me retornar alguma coisa, mas não é isso que eu queria. Ele pega só o primeiro registro, porque ele somou tudo e acha que só quer só o valor total. No caso, a soma de todos os polígonos lá dá isso aqui, 32.000 hectares. Mas eu preciso colocar outra, que seria agrupar por, né? Agrupar pelo quê? Nome de fazenda. Então ele vai juntar tudo que é nome de fazenda. Agora sim. Então ele separou. Chácara São José, 19,75 hectares. Vamos ver se é isso mesmo. Chácara São José, é escrito dessa forma. Vamos pesquisar manual aqui. Chácara São José, já apareceu. Se eu selecionar ela e olhar aqui no resumo estatístico, área, somente selecionando, 19,75. Então somou corretamente. Mais alguma coisa, uma coisa interessante para fazer. Eu tenho vários dados nulos. Então também não me interessa ele. Não vou entrar em detalhe porque está nulo ou não. Tem alguma coisa errada. Eu só vou ignorar eles. Então eu posso colocar o chamada where. Então onde nome da fazenda, o nome da minha coluna é diferente de null. Então ele não puxa essas linhas nulas, que são várias. Vou executar de novo. Já não tem mais o null. Anula. Mais uma coisa que dá para fazer aqui olhando, arredondar isso aqui. Esse número aqui não tem necessidade, né? Tem a função que é arredondar. Então eu coloco tudo isso aqui dentro da função arredondar, mas ela leva dois parâmetros. O primeiro é a soma da área e o segundo é a quantidade de casas decimais que eu quero. Vou rodar de novo, já arredondou para mim. Mas não quero esse nome estranho aqui. Eu posso usar o as, que seria um apelido da coluna. Vou chamar de área. Pronto, já mudou aqui para área. Tem outra coluna que também dá para usar, que é a última coluna, faixa. O nome dela é faixa, também vou trazer ela aqui. Pronto, então já tem um resumo bacana, algo que dá para eu usar, que era para resolver o nosso problema. Tenho fazenda, área total e qual é a faixa, isso aqui é uma faixa de aplicação. Qual é a faixa de aplicação por fazenda? Por exemplo, vamos brincar mais um pouco aqui. Quero fazer mais alguns filtros. Por exemplo, por nome eu posso fazer também. Aqui nessa condição, como ela já existe aqui, é diferente de nulo, então já excluímos os dos nulos. E, por exemplo, nome da fazenda de novo. Eu posso usar essa função aqui, like, colocar tudo maiúsculo para diferenciar. Por exemplo, eu pesquiso em uma string, né, em um texto. Eu quero só os nomes que possuem nome de santo. São. Então vou escrever são aqui, do jeito que está na tabela lá. São. Vou rodar. Então tudo que tem o nome são, ele vai retornar para nós, mas já ficou bem mais restrito, porque só as que possuem são. Só o que tem fazenda, o nome escrito fazenda, né, no registro, tudo que tem fazenda. Então é mais um filtro interessante que pode ser utilizado com SQL. Eu vou deixar sem aqui, quero todas. Ok, tem essa opção aqui, carregar como um novo layer. Por enquanto é só uma tabela. Então se eu fizer isso e carregar, não vai dar certo ainda. Ele retornou pra gente, mas só uma tabela. Não tem a geometria. A tabela, a nossa filtrada, mas sem a geometria. Porque eu preciso fazer mais uma função lá do SQL, que é a stUnion. Ele vai receber um parâmetro que é a geometria. Geometria, o campo geometry, sempre assim, escreve. A gente não vê ele aqui no QGIS, na tabela. Mas ele existe, se a gente olhar aqui, sempre vai ter o campo geometry, que é a geometria de fato, que a gente está visualizando aqui. Cada linha tem a sua geometria. Então a gente pede para unir eles por fazenda também, porque a gente pediu para agrupar por fazendas aqui. É a mesma coisa, a mesma tabela, só que agora uniu as geometrias por fazenda, ou seja, por linha dessa tabela. Então eu carrego, venho no QGIS, agora sim. Agora sim a nossa query com a geometria e agrupado por fazenda. Essas que não retornaram eram as que estavam nulas. Vamos dar uma checada. Se tá, nulo, né? Nome da fazenda não tinha, eu ignorei elas. Mas agora retornou. Se eu clicar num polígono, esse provavelmente é uma fazenda inteira. Ele seleciona tudo. Se eu olhar a tabela, aí eu vou ter minha fazenda, a área e a faixa de aplicação, no caso. Aí sim eu posso. Fica até mais fácil de eu categorizar aqui agora. Por exemplo, eu posso salvar essa query aqui e usar ela sempre que eu precisar, sempre que eu tiver que fazer esse mesmo pesquisa no banco de dados. Eu não preciso escrever isso toda vez. Depois que eu escrevo uma vez, eu salvo ela, contando que os nomes das colunas sejam iguais, eu não preciso nem mudar os nomes deles aqui. Então eu posso salvar e abrir ele aqui quando eu precisar usar ele de novo. Eu quero só saber a soma de área. Vou fazer outro exemplo aqui.
a soma total de área por faixa. Eu não quero mais nome de fazenda, então não faz mais sentido ter o nome de fazenda aqui, nem agrupar aqui por nome de fazenda, mas eu posso deixar aqui para ele não pegar os nulos. Continuo com a soma da área, como área, a faixa, vou continuar porque eu preciso da geometria unida. Polígonos eu só vou ordenar por faixa. Vamos ver se isso vai dar certo. Deu, ó. Então eu tenho o total de área por faixa de aplicação. Eu agrupei agora por essas classes aqui, né? Eu criei uma coluna de categoria por faixa e quantos hectares cada uma tem. Também é uma informação relevante. Então vou carregar, já tenho outra query, já tenho outra camada. Agora vai ter um grupo maior, né, que é por faixas. Ó, tudo que é faixa 0, 20, né, igual a gente viu na tabela. Então fica mais fácil agora eu usar categoria aqui, por exemplo. Eu posso usar um simples concatenar. Vou concatenar faixa, não, área primeiro, e faixa. Só vou colocar um espaço aqui. A minha área é em hectares e a minha faixa é em metros cúbicos. Pronto, só vou colocar mais uma concatenar aqui, um espaço. Então eu só juntei um texto com o outro, né? Criei esses aqui e o espaço e só juntei o que a gente puxou da tabela lá do banco de dados. Vou classificar, pronto, eu tenho a soma de área por, no meu caso aqui, faixas. Pronto, dessa forma fica mais fácil trabalhar no layout depois. Foi essa solução que a gente encontrou para resolver esse problema.